Atenção, segurado do INSS que pediu algum benefício e que amarga a falta de resposta quanto à sua análise. A greve dos servidores da Previdência, que começou em 16 de julho de 2024, foi oficialmente encerrada em 29 de agosto, com o acordo entre governo e servidores. Mas ainda se registra um descontentamento entre os grevistas. A federação representante da categoria sustenta que foram abandonados itens importantes da pauta reivindicatória, como a reestruturação das carreiras, a falta de condições de funcionamento das unidades, déficit de pessoal e ausência de incentivos funcionais. Para se ter uma ideia do acúmulo de serviço nas agências do INSS, o número de pedidos de reconhecimento inicial de direitos passou de 1.353.000 para 1.506.000, representando um aumento de 11,2%, sem falar da necessidade de remarcar cerca de 4.000 perícias médicas presenciais. O governo, diante da determinação do STJ no âmbito da petição 16.981, que determinou em julho passado a permanência no trabalho de no mínimo 85% das equipes de unidades administrativas do INSS, tem assediado os servidores a voltarem integralmente ao trabalho, sob pena de corte de ponto a partir de 20 de setembro de 2024. Os sindicalistas reagiram à pressão oficial, argumentando que o movimento paredista não acabou e ameaçam responsabilizar os gestores por assédio moral para que os direitos trabalhistas sejam acatados, principalmente porque a greve não foi declarada ilegal. Em toda esta pendenga, os mais atingidos são os segurados, que não podem ficar à mercê da falta de entendimento das partes, normalmente tendo em conta a natureza e a característica dos serviços desenvolvidos pelo INSS, que são qualificados como essenciais nos termos da Lei 7.783 de 1989. Os servidores previdenciários desempenham atividades necessárias e indispensáveis à subsistência da população, sendo sua paralisação fator de risco à sobrevivência e à saúde coletiva. Isso significa que a greve, que é manifestação legítima, prevista constitucionalmente, precisa ser ponderada com os princípios da indisponibilidade do interesse público e da continuidade dos serviços administrativos. O STF, quando da petição 16.981, não julgou o mérito da greve, ou seja, para os servidores do INSS, a ação não existe mais. A autarquia contra-ataca com a anotação de falta injustificada no sistema de registro de frequência, o que pode, depois de 30 ausências, desencadear a abertura de processo administrativo, inclusive com a possibilidade de aplicação da pena de demissão. E a base para isso, no entender do governo, é a existência de acordo reconhecendo o fim do movimento grevista. Por tal acordo, feito em agosto último, garantiram-se reajustes salariais e o reconhecimento da carreira previdenciária como parte integrante do núcleo estratégico do governo, evitando, portanto, a terceirização de suas funções. Em resumo, é necessário aliviar o atrito e o ressentimento entre os servidores do INSS e o governo federal, em nome do respeito aos segurados e em cumprimento ao direito fundamental da Previdência Social. Os segurados não podem ficar no meio desta artilharia, sobretudo quanto aos prazos de entrega dos benefícios, ainda valendo os termos
do acordo celebrado entre o Ministério Público Federal e o INSS, firmado dentro do tema STF 1066. Este acordo estabeleceu prazos para a análise dos benefícios, tais como o de 55 dias para o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, 90 dias para as demais aposentadorias e 60 dias para o auxílio-acidente e a pensão por morte. Para estabelecer uma área favorável de convivência entre as partes em respeito aos milhares de segurados, cabe ao governo adotar uma urgente modernização de toda a Previdência, incluindo aí melhores condições de trabalho e a atualização do quadro funcional. Este foi o Soletrando Direito. Curta, comente e compartilhe o vídeo nas redes sociais. Dê o seu like para consolidar o canal, faça a sua inscrição, comente o assunto aqui embaixo. Grato pela audiência